No caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias, é cobrado do candidato um conhecimento integrado das matérias de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Alguns professores especializados no Exame Nacional do Ensino Médio, ao analisarem os conteúdos de provas anteriores, destacaram a abordagem cultural como sendo um dos temas mais importantes, fazendo com que o candidato faça análises das diversidades culturais e sua importância. Aqui estão 5 temas de história que caem em toda a prova do Enem. Então, vamos começar! Número 1. Governos democráticos. No tema dos governos democráticos, o candidato deverá aprender todos os seus conceitos, a origem da experiência democrática no Ocidente, Grécia Antiga, e não deixando de conhecer a fundo os governos democráticos atuais. O aluno também deverá dar a ênfase necessária para a democracia no Brasil e o seu funcionamento. Mesmo que o conceito de democracia seja um pouco difícil de definir com precisão, o aluno deverá ter bem definido em sua mente que é um sistema onde o poder político é exercido por uma parcela do povo. Outra característica importante no assunto da democracia é a liberdade de expressão e o respeito da individualidade política. Alguns outros elementos que você precisa também conhecer são: direito ao voto, a busca pela equidade, importância das fontes de informação, a periodicidade das eleições, como se candidatar para cargos políticos, a importância da prestação de contas pelos órgãos públicos. E lembrando que você pode ganhar uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e preencher o formulário para ganhar. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Número 2. Escravidão. Um dos temas mais cobrados na prova do Enem é a escravidão. Um tema um tanto quanto sensível, pois o candidato deverá se aprofundar no modelo de escravidão da antiguidade e da modernidade, como a escravidão funcionou no Brasil e como até hoje ela pode impactar na vida da sociedade. Temas como economia açucareira no Nordeste do Brasil, características da colonização brasileira, diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão africana, diferenças entre os tipos de escravos no Brasil, provenientes do Congo, Beni e Mali, costumam ser abordados com frequência nas provas do Enem. Não poderíamos também deixar de listar os seguintes temas: como era realizado o tráfico negreiro, o que eram e como funcionavam os quilombos, quem liderou o abolicionismo no Brasil, a responsabilidade da Igreja em justificar a escravidão negra e não aceitar a indígena. Número 3. Período entre guerras, 1919 a 1939. Conhecido como período entre guerras, o candidato deverá conhecer de forma aprofundada o período entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Destacamos também que o candidato deve estudar sobre o Tratado de Versalhes, assinado entre as grandes potências europeias no fim da Primeira Guerra Mundial. Conhecer os regimes totalitários da Alemanha e Itália e seus principais líderes também tem a sua importância para que o candidato chegue bem preparado para a prova de História do Enem. Conhecer as consequências sofridas e sanções recebidas pela Alemanha e toda a dificuldade dos países europeus que estiveram diretamente envolvidos com a guerra para reconstruir a Europa. Número 4. Primeiro e segundo governos de Getúlio Vargas. A Era Vargas é uma das mais importantes dentro da história política brasileira. Conhecer bem as políticas econômicas, sociais e culturais desse período farão com que o candidato esteja bem preparado. Não podemos deixar de citar as importantes medidas tomadas com relação às leis trabalhistas e a sua consolidação, na forma em que usamos até hoje a tão conhecida CLT. A Era Vargas também foi marcada pela centralização do poder e incentivo a políticas na área da indústria, ocasionando a aceleração da urbanização e promovendo intensa saída de pessoas do campo para a cidade. Para facilitar o seu estudo, fizemos uma divisão da Era Vargas em 3 períodos: Governo Provisório, de 1930 a 1934, Governo Constitucional, de 1934 a 1937, e Estado Novo, de 1937 a 1945. Uma das constituições mais marcantes da Era Vargas foi a Constituição de 1934, que trazia novidades como as leis trabalhistas, o voto feminino e a criação da justiça eleitoral. Número 5. A redemocratização no Brasil.
O período de redemocratização do Brasil é um período muito importante para a história do nosso país. Como um dos temas que cai com alta frequência nas provas do Enem, não poderíamos deixar de aconselhá-lo a estudar sobre o assunto. O impeachment do presidente da época, Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular, deve ser bem observado pelos candidatos. O candidato deve perceber como foi importante e decisiva a participação da população para que o regime militar tivesse seu fim, e como o movimento Diretas Já foi fundamental para esse objetivo. Com o intuito de redemocratizar o país, surge então a Constituição que usamos até hoje, a Constituição de 1988, que tem como objetivo primordial mudar o regime político e garantir que os direitos fossem respeitados. E lembrando que você pode ganhar uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e preencher o formulário para ganhar. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Muito bem, deixe seu comentário abaixo e curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo!